Flamengo ou Botafogo? Quem vai vencer o clássico deste domingo? Meus amigos da Jovem Pan, neste domingo, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, um clássico histórico num grande palco que é o Maracanã. Flamengo e Botafogo. Um chega moral embaixo, né? Um chega de derrota pela Copa Libertadores da América, debaixo de críticas, não tem jogado o futebol que o torcedor espera, e o outro não, recuperou a moral. Vem de vitórias, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e de reabilitação na Copa Libertadores da América. Acho que dá para dizer que ressuscitou, né? Flamengo e Botafogo, com transmissão aqui na Jovem Pan neste domingo, a partir das 11 da manhã. Atenção, horário diferente, domingão, 11 da manhã. Fábio Piperno, que jogo é esse, Piperno? José Manuel, tudo bem com vocês? Um abraço aos nossos amigos, um jogaço até pela fase de recuperação do Fogão, né? Começou muito mal a Libertadores, não dava aí muitas esperanças no brasileiro, fez um péssimo Campeonato Carioca, exemplo do ano passado, aliás, uma campanha parecida, né, em algumas coisas com a de 2023, né? O torcedor do Botafogo certamente, Zé, espera que o desfecho não seja trágico como foi o do ano passado. O Flamengo, ele teve um início bom no ano, campeão carioca, mais ou menos no brasileiro, mais resultado do que desempenho no Campeonato Brasileiro, não tão bem na Libertadores, né? Entregou uma vitória que parecia assegurada contra o Milionários, depois venceu o Palestino, mas sem convencimento, e agora perdeu na altitude de La Paz, com o Tite poupando e o torcedor torcendo o nariz, né? Entra pressionado o Flamengo. Dá para dizer que o Botafogo chega com mais moral pelos resultados dos últimos 3 jogos? Não, o Botafogo chega mais animado, mas não podemos também negar que o Flamengo tem muito mais time, né? É claro que o Flamengo ele tem assim, uma grande diferença entre perspectiva e realidade. A gente sempre projeta o Flamengo jogando muito no fogo se viu até aqui. Mas em algum momento, Zé, o Flamengo vai ter que acertar um grande jogo, né? Se acontecer isso domingo, azar do Botafogo. Bom, vamos ver o que a gente acha do jogo. Deixa eu falar aqui. Eu acho que, para mim, o Flamengo é favorito. Vou explicar por quê. Tem mais time, né, a despeito da recuperação do Botafogo, com o novo treinador chegando, o Flamengo descansou os caras contra o Bolívar. Então, imagino a volta dos titulares para o jogo deste domingo para dar uma resposta, para justificar o fato do Tite ter poupado. Ele deve falar para os caras, vocês precisam me ajudar agora, né? Deixei vocês descansando, de boa, tranquilidade, agora vocês têm que me ajudar a dar uma resposta que eu estava certo. Troquei os pontos lá contra o Bolívar por uma grande vitória e atuação contra o Botafogo. Então, eu acho que o Flamengo ganha o clássico deste domingo contra a equipe do Botafogo, Piperno. Eu acho que o Botafogo vai ter que jogar muito para evitar uma derrota, porque é assim, você lembrou muito que o Flamengo vai entrar pressionado. É verdade. Se existe uma coisa que o Flamengo não vai poder fazer, em hipótese alguma, é poupar jogador. Então, a gente já sabe de antemão que, a não ser por um caso de contusão e tal, o Flamengo vai com força máxima. E o Botafogo, por exemplo, perdeu agora o Tiquinho, né? Que para o Botafogo faz muita diferença. E a gente sabe também que talvez o ponto mais frágil desse Fogão seja a sua defesa. E o Flamengo tem, como diria Vampeta, uma cavalaria e tanto. Teve até senador pedindo contratação de zagueiro lá pro John Textor. E essa polêmica do Textor, inclusive durante a semana houve notícia de troca do árbitro do jogo, né? O Rafael Claus, não vai apitar mais. Agora, não voltou, a CBF voltou atrás, ele voltou para a escala, está no jogo de novo. Como é que vai funcionar a arbitragem nesse jogo com essa pressão toda, nessa celeuma levantada pelo John Textor? Eu não vou chamar a CBF de vargiana nesse caso, porque seria ofender a várzea, né? Mas é um desrespeito ao árbitro, é uma demonstração de fragilidade de uma entidade que cede à pressão e fica feio para todo mundo. Eu, se fosse o Klaus, falaria, bom, agora também não vou. Sabe, Zé, é óbvio que tem sempre uma cota lá, um cachê que é tentador e tal, a gente sabe disso. Mas assim, errar é humano, errar é do jogo, e se acontece algum equívoco lá e tal, né? Assim, se ele é esperada tanta pressão que o Daronco é o quarto árbitro. Então, põe o Daronco lá para trabalhar. Por que não inverter, então, né? O Daronco apitando e o Klaus lá como
como VAR, ou como quarto árbitro, ou sei lá o quê. Se o Klaus comete um erro que beneficia o Botafogo, tá vendo só? Pressionou e tal, né? Então agora ele resolveu dar uma mãozinha. Se é em favor do Flamengo, ele sempre faz isso. O Flamengo vai ter o Arrascaeta, entre aspas, descansado no jogo. O De La Cruz jogou lá em La Paz, mas ele foi preservado durante quase o jogo inteiro contra o Palmeiras, entrou no final da partida. São jogadores que fazem muita diferença. Pedro volta descansado, com meio tempo em 11 dias. Essa é a conta. Então, cara, eu acho que o Flamengo, eu não gosto de falar obrigação, mas tem quase a obrigação de, não vou falar ganhar, mas de fazer um grande jogo nesse clássico contra o Botafogo. O Botafogo a gente dá um desconto no trabalho muito no início do seu novo treinador. O Arthur Jorge que fazia um ótimo campeonato brasileiro, um ótimo campeonato português pelo Braga. O Braga brigando até agora, ponto a ponto com o Porto. E assim que ele saiu, assim que ele fechou com o Botafogo, na primeira rodada o Braga já tomou um 3-0 em casa, um time pequeno e tal. Então um cara que vem realmente credenciado. Para fechar, para mim, 3-2 Flamengo. 2-1 Flamengo. Amigos, um abraço, vamos esperar o jogo.